Para saber como alguém desenvolve o medo de ser visto, nós precisamos pensar em alguns aspectos diferentes. Uma criança, por exemplo, pode muito bem ter vergonha de se apresentar para alguém que ela não conhece. Essa seria a vergonha, por exemplo. Agora, se você parar para pensar na criança que derrubou um vaso sem querer e agora está se escondendo para não receber uma bronca, nesse caso seria a culpa. A vergonha e a culpa são dois dos maiores fatores responsáveis pelo medo de ser visto. Uma pessoa que normalmente é extrovertida e não tem problemas em sair na rua ou para atender eventos familiares, pode, por exemplo, estar com vergonha de sair do quarto por causa de uma espinha gigante no meio da testa. Ou talvez ela esteja com medo de ver certas pessoas simplesmente pelo fato de que ela cometeu um erro. Quem nunca ficou sem graça depois de ter dado um vacilo daqueles? Na verdade, se você quer entender por que alguém perdeu a confiança que tinha de uma vez só, saiba que a razão tem grandes chances de estar entre a culpa ou a vergonha. Esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer tipo de ambiente, seja familiar, amoroso, até mesmo no profissional. Afinal, é difícil olhar para o seu chefe com a mesma confiança que você tinha depois de não cumprir uma meta razoável. Quem já não passou por isso? Bom, a culpa pode, inclusive, se transformar num gatilho para uma espécie de ansiedade social. Porque o sentimento de que errou no passado pode muito bem fazer com que aquela pessoa evite a situação ou as pessoas que estavam lá quando aquilo ocorreu. O medo de ser julgado ou criticado por esses erros que já foram cometidos pode acabar causando uma ansiedade social paralisante, além da queda da autoestima, caso se desenvolva até esse ponto. E é claro, quando você faz pouco caso de si mesmo, obviamente vai ter dificuldades em se mostrar para o mundo. Porque se você estiver com uma visão de túnel, é bem provável que você se esqueça de tudo que te faz ser uma ótima pessoa, para ficar bitolado em um único aspecto que te desagradou e generalize negativamente a sua autopercepção. Algo que provavelmente não é característico da sua personalidade ou do seu caráter. Você esquece das suas conquistas, das suas lutas, do quão capaz você pode ser, simplesmente por causa de um erro. E é natural que isso aconteça justamente por conta da negatividade do nosso cérebro. Porque naquela época da selva, ser visto com maus olhos poderia acarretar em uma exclusão da tribo, da matilha, do rebanho. Como você iria conseguir sobreviver sozinho no meio de uma floresta com predadores que têm 3 vezes o seu tamanho, todos louquinhos para te jantar? Acredita-se que essa seja uma das principais razões pelas quais nós, seres humanos, temos tantos problemas com ansiedade. Além de que o nosso cérebro adora se fixar nos pensamentos mais negativos. Até porque quanto mais você adquire confiança, mais chance você tem de deixar algo passar, pelo menos na visão do nosso cérebro. E é por isso que quando algo está se mexendo no arbusto, nós ficamos com medo. Pode ser apenas um coelho? Claro que sim. Mas e se for alguma coisa pior? Na selva, nós não podemos nos dar ao luxo de se arriscar se isso poderia ser ou não algo perigoso que poderia causar sua própria morte. Mas o nosso cérebro não sabe reconhecer numa sociedade civilizada o que realmente representa a morte. Ele acha que uma apresentação em público pode te matar, ou então que conversar com alguém que você nunca viu possa ser um risco mortal. Coisas que, convenhamos, numa sociedade civilizada, com suas devidas ressalvas, simplesmente não acontecem da mesma forma. E o seu cérebro não está nem aí. Ele associa uma experiência negativa com a possibilidade de estar em perigo. Obviamente, se você está em perigo e o perigo vem daquele que sabe das suas inconformidades, você não vai querer ser visto por eles. Não vai querer se expor. Então, se você conhece alguém que de repente perdeu a confiança, talvez a pessoa tenha cometido um erro. E talvez esse erro esteja somente na própria cabeça dela. Mas é importante que você lembre a essa pessoa de que ela é muito mais do que um sentimento negativo. E se um erro realmente foi cometido, a única maneira de encarar é com o queixo erguido e olhando para frente. Afinal de contas, o que passou não volta mais. E fugir de tudo e de todos não vai ajudar em nada, por mais que pareça ser o mais confortável em dado momento da sua vida. Certamente é um comportamento insustentável. E é por isso que todos nós precisamos da força para assumir a responsabilidade pelos nossos erros e sempre tentar fazer o melhor que pudermos. No mínimo do mínimo, quando você faz o melhor que pode e erra, você sabe que fez tudo o que pôde. Mas talvez uma pessoa que tenha medo de ser vista entenda que poderia ter feito algo melhor e não fez. E talvez esse seja o maior castigo de todos. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas coisas sobre esse medo que parece estar cada vez mais comum. Um grande abraço e até a próxima.